tema de hoje que eu vou falar é sobre a ansiedade. Eu vou dar 5 passos, 5 estratégias para que você possa viver bem e viver melhor. Porque só quem sofre de ansiedade sabe o mal que isso causa e isso traz para a nossa vida. É muito difícil a gente conviver com a ansiedade, é muito difícil a gente também sentir a ansiedade, né? É um sentimento, são emoções físicas, são emoções emocionais e são reações que o nosso corpo tem e sente quando a gente tem a tal da ansiedade. O mundo que a gente vive hoje, com a tal da pandemia, as pessoas se tornaram muito mais ansiosas do que já eram. Olha, todos nós temos um pouquinho de ansiedade, nós temos traços de ansiedade, um pouco mais e um pouco menos, né? Essa ansiedade, ela não limita a nossa vida, porque muitas pessoas que são ansiosas, elas acabam tendo uma vida bem limitada. Limitada em qual sentido? Porque ela acaba criando barreiras dentro da sua mente, que só existe dentro da sua mente. Só que quando a gente está nesse processo de ansiedade, a gente não consegue identificar isso. A ansiedade, ela acontece de várias maneiras, né? Todos nós já ouvimos falar nessa palavra ansiedade. Ou você que está me ouvindo tem um pouco de ansiedade, ou quem sabe convive com alguém que sofre de ansiedade, síndrome do pânico e vive esse martírio na vida, né? Não é nada legal. Muitas vezes as pessoas que sofrem de ansiedade, elas não sabem como lidar com a tal da ansiedade, tá? A maioria das pessoas, elas não sabem como lidar quando tá tendo uma crise de ansiedade. Muitas pessoas, elas têm crise de ansiedade, mas elas não sabem como lidar com a crise de ansiedade. Elas não sabem como agir, como reagir. Elas se sentem até de mãos atadas, falando bem na prática, né? Mas o que é a tal da ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela é uma forma que nosso corpo está demonstrando que tem algum sinal que eu preciso prestar atenção. Só que quando a ansiedade, ela se torna muito forte na minha vida, ela acaba trazendo problemas para a minha vida, né? Eu acabo deixando de viver, eu acabo deixando de realizar, eu acabo deixando de prosperar, porque eu estou presa dentro da minha mente, dentro de mim, mas eu não sei como lidar, né? Então, nessa tentativa de proteção, o nosso corpo reage dessa forma. Ele acaba nos dando um alertinho assim, bip, 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 tem algo que está acusando. É a tal da ansiedade. E aí, todos nós, seres humanos, a gente experimenta um pouquinho de ansiedade. Uns num nível maior e outros num nível menor. O que é uma ansiedade? A ansiedade é uma reação do corpo, né? Que, às vezes, ela vem em 3 formas, que é por meio do pensamento, física ou sentimento. E os sintomas da ansiedade, às vezes, as pessoas até confundem, né? Muitas vezes a pessoa tem muita dor no peito, o coração tá palpitando, né? O coração tá acelerado. Então, muitas vezes as pessoas, elas têm sintomas físicos, certo? Coração tá super acelerado, o peito parece que vai explodir, né? Tem dor de cabeça, que você não sabe de onde vem essa dor de cabeça. Ou você come algo e aquela comida fica embrulhada no estômago, não faz digestão. E aí a gente já logo pensa, será que eu tô com problema do estômago? Será que eu tô com problema na cabeça? Será que eu tô com problema no coração? O que tá acontecendo comigo? Isso tudo são sinais, não sempre, né? Eu não sou médica, não tem nada a ver, mas pela minha própria experiência e vivência, tá? Porque quando meu primeiro filho nasceu, fui mãe bem nova, né? Então, eu tive pós-parto, não foi uma depressão, mas eu tive síndrome do pânico, né? Mudou minha vida muito, radical, né? A gente tinha uma vida de solteiro, então começou as responsabilidades, eu era bem nova, então eu comecei a sofrer muito com ansiedade e síndrome do pânico.
E eu tive todos esses sintomas que eu mencionei antes. Eu tive palpitação, eu tive dor no peito, eu tinha dor de cabeça, eu me sentia fraca, eu me sentia mole. Fui parar várias vezes no hospital com falta de ar. E eu também fiquei bastante doente, eu emagreci bastante então, depois da minha gestação, então foi uma bola de neve, né? E nesse momento que eu sentia tudo isso, a sensação que eu tinha era que eu ia morrer quando eu chegava no hospital. Só que nada mais era do que a ansiedade, que estava à flor da minha pele, né? E eu não estava sabendo lidar e sequer eu sabia que era a tal da ansiedade. E a ansiedade, ela tem um detalhe, né? A neurociência, ela nos ensina que a nossa mente e o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Portanto, a nossa mente, ela vai acreditar aquilo que eu contar para ela. Então, dentro da minha mente, eu ficava pensando, o que eu tenho? Será que eu tô doente? O que é isso? Será que eu tô com problema no coração, né? O que eu tô sentindo? E aí, a minha mente acreditava que aquilo poderia ser uma doença. Então, cada vez eu ficava mais fraca e mais abatida com toda a situação. Mas isso tudo existia só aqui, dentro de mim. Não que fora não existisse, porque eu vou enxergar aquilo que eu sou por dentro. Mas naquele momento eu enxergava somente aquilo, que era algo que eu tinha que enfrentar, era um problema e eu não sabia o que era. Quando foi diagnosticada que eu estava com ansiedade, que eu precisava tratar, então eu realmente, com a orientação médica, eu iniciei o tratamento com os remédios. Mas eu tinha muita ansiedade. Então, assim, às vezes os remédios não eram suficientes, né? Eu era uma pessoa bem nova, na época eu tive que tomar até faixa preta. Então, assim, foi um baque muito grande para mim, né? Mas eu vejo que essa ansiedade, ela vem muito da minha criação, né? Tem estudos que dizem que se os pais são ansiosos, a tendência é que os filhos também sejam. A gente acaba transmitindo isso para os nossos filhos, tá? Não é porque a gente quer fazer isso ou porque a gente deseja. É algo que acontece pelo simples fato que eles não aprendem só pelo que a gente fala. Eles aprendem principalmente pelo aquilo que a gente demonstra, né? Aquilo que a gente é. Então, se a gente está sendo ansiosa ou ansioso, a gente vai acabar passando isso de modelo, né, de criação para os nossos filhos. Quem tem ansiedade sabe o quanto é difícil conviver com isso dentro de si, né? A gente às vezes quer mudar e não consegue. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho a minha história, quem sabe possa auxiliar e inspirar mais pessoas para que também busquem a sua cura. Por mais difícil que possa ser, por mais difícil que possa parecer, tem solução. Não é somente medicação. E eu tenho uma crença em relação a isso, sabe? No início, eu pensava assim, bom, eu não quero tomar remédio, eu não quero passar minha vida tomando remédio. Só que, quando foi necessário, foi ele quem me ajudou. Com orientação médica, sempre eu tomei a medicação, né? Mas depois disso, eu cheguei a uma conclusão que eu não queria passar o resto da minha vida tomando remédio. Eu não queria passar o resto da minha vida dependendo de um remédio ansiolítico ou de um calmante para mim ficar bem, né? Eu era uma pessoa nova, tenho toda a vida pela frente, e por mais se você tem mais idade, sempre é hora da gente aprender algo novo e melhorar a si mesmo, melhorar aquilo que não está bom, porque muitas vezes você vive uma realidade de vida, certo? Mas às vezes você traz essa criação lá dos seus pais ou dos seus avós, eu não sei quem criou você, né? Mas quem criou buscou dar o seu melhor. Só que muitas vezes as crenças que eles têm não são as crenças que servem para a sua vida. E o que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como sendo verdade. Então, se você acredita que é verdade, vai ser. E o que isso tem a ver com a ansiedade? O modo como a gente vive a nossa vida no dia a dia interfere muito nos meus resultados, nas minhas escolhas, porque eu sempre vou escolher através dos meus valores, dos meus princípios e através das crenças que eu tenho sobre a vida. Vou dar uma crença bem banal, assim, que eu ouvia quando eu era criança, para vocês identificar, porque é muito importante que vocês identifiquem o que é uma crença dentro da ansiedade, certo? Minha mãe dizia que se eu deixasse o chinelo virado para baixo, eu não ia casar. Ou, exemplo, que para ter dinheiro precisa trabalhar muito, 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 muito. Será mesmo? Não digo de forma justa, de forma honesta, né?
sempre olhando o lado bom da coisa, mas eu quero que você comece a se avaliar. O que você pensa sobre a vida? Quem você é no seu dia a dia? Isso é muito importante. E diante disso, eu busquei e eu consegui identificar muitas crenças que eu tinha dentro de mim. Mas isso tudo foi um processo, primeiramente de autoconhecimento. Se não fosse o autoconhecimento que eu dediquei para mim e na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Eu hoje não seria a Viviane que eu sou. Então eu sou muito grata por toda essa jornada. Todas as minhas dificuldades, elas serviram para ser quem eu sou hoje. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei, por mais difícil que foi. Sofrer de ansiedade, ter síndrome do pânico, me mostrou uma nova visão de vida. E eu não olho isso como um obstáculo, eu olho isso como uma oportunidade que a vida me deu para me melhorar, para curar e principalmente para viver bem, né? Porque a vida, ela vai passar. Então, se você vive bem, ela vai passar. Se você vive mal, ela também vai passar. Então, é uma escolha no que acreditar, uma escolha no que fazer, ter clareza sobre o seu propósito, sobre o seu objetivo, ter clareza sobre quem você é, sobre o que você quer. E se tem alguma ferida como a ansiedade, aprender a lidar com ela. Porque uma coisa a gente tem que ter sempre em mente. Nós sempre somos mais fortes que os nossos medos e que as nossas inseguranças, né? Existem 3 tipos de sintomas que a ansiedade causa em nós. A primeira é por meio de pensamentos, sim. A segunda é por reações físicas. E a terceira é sentimentos. O que isso quer dizer? Os pensamentos comuns que as pessoas ansiosas têm é: eu vou enlouquecer. Eu não consigo lidar com isso. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, estou com meu coração acelerado, com essa dor no peito. Nossa, eu vou morrer. As pessoas ansiosas têm muito medo da morte. E elas não fazem isso por mal. Isso é da própria ansiedade, né? Por mais que ela não queira, ela sente, tá? Outra característica de pensamentos que as pessoas ansiosas têm é: eu não consigo fazer nada. As pessoas ansiosas, elas são bem inseguras. Então, se você tem traços de insegurança, pode estar relacionado com a ansiedade que você sente. Medo, vergonha, nervosismo, muita tensão, tá? Ela tem esse tipo de emoção dentro dela. E ela evita os lugares e as pessoas. A pessoa ansiosa, ela não faz isso por mal. É muito difícil, às vezes, as pessoas conviver com uma pessoa ansiosa, porque elas não entendem o que está se passando, que tipo de emoção ela está tendo, que tipo de pensamento, e às vezes acabam julgando: ah, isso não é nada, isso vai passar. Por mais que ela tente ser mais forte, ela tente. Eu vou explicar sobre a palavra tentar. Por mais que ela tente, ela não está conseguindo. Por quê? A palavra tentar, na programação neurolinguística, que é o estudo da mente, do cérebro, onde ensina o ser humano a ter novos caminhos neurais, que é isso, mudar as crenças, quebrar paradigmas, né? Usar todo o seu poder e o seu potencial, ela nos ensina que a palavra tentar, ela é um pressuposto. Não existe a palavra tentar. Ou você faz, ou você não faz. Simples assim. Então, assim, é uma caminhada, né? É uma trajetória. Mas eu precisei parar de tentar. E o que eu fiz? Eu comecei a me movimentar. O que você está fazendo para curar a sua ansiedade, se você tem? Só medicamentos? É importante, sim. A minha crença diz que sim. Quando é necessário, é necessário. Mas assim, você vai passar o resto da sua vida só com medicamentos? O que você ganha sendo ansioso? E essa pergunta que eu faço para você. O que você que está me ouvindo aqui ou vai me escutar depois ganha sendo ansioso ou ansiosa? Que benefício isso traz para sua vida? Porque sim, se você está sendo ansioso ou ansiosa é porque você vê algum benefício aí. Muitas vezes as pessoas ansiosas, não estou dizendo que isso é para todos, tá? Muitas vezes, não estou generalizando, certo? Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela quer a atenção da família e não tem, então quando ela é ansiosa, ela tem. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem uma falta de amor próprio, então ela busca suprir nos outros aquilo que ela não encontra dentro dela. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela quer ser amada por outros. Eu sei que dói ouvir isso,
Só que alguma coisa você tem para você estar sendo ansioso ou ansiosa. O que que é? Olha dentro, pega um papel e uma caneta e escreve. Primeira pergunta: o que eu ganho sendo ansioso ou ansiosa? Que benefícios que eu tenho? E aí você vai encontrar, primeiramente, a sua causadora da ansiedade. Porque é exatamente nesse ponto que está. Se você está sendo ansioso, é porque alguma coisa você está fazendo para si, como benefício, para suprir isso que está faltando dentro de você, né? E eu, Vivi, cheguei a uma conclusão. Eu sou uma pessoa, Vivi, que gosta muito de ter uma hora só para si, certo? Eu gosto de ficar sozinha uma hora. Sem filhos, no meu lado, assim, conversando, ou o marido conversando. Porque é aquele momento que eu conecto comigo, tá? É o momento que eu medito, é o momento que eu leio um livro, é o momento que eu olho para dentro de mim, que eu faço os meus planejamentos, que eu visualizo os meus sonhos, que eu visualizo os meus objetivos, que eu medito e eu vivo eles dentro de mim. Os nossos sonhos, eles primeiramente acontecem dentro da gente, né? Você tem que criar isso dentro de si para que os sonhos se tornem reais. E você precisa acreditar nisso. Então, eu gosto de ter, sei lá, 15 minutos a 1 hora para mim. Eu dizia: Fernando, meu marido, pega as crianças, eu não tô bem, eu preciso ficar sozinha. E era isso que eu ganhava como benefício, a minha 1 hora. Então, como que eu contornei essa ansiedade? Eu, Vivi. Como eu olhei a fonte geradora da minha ansiedade, então eu pensei, bom, eu tenho que solucionar isso, por quê? Porque eu não tenho que ter benefício, eu não quero ser uma pessoa ansiosa, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, o que eu fiz hoje... Eles sabem que a mamãe gosta, eu expliquei para eles que a mamãe gosta às vezes de silêncio e que ela gosta de ter o seu momento. Eles podem ficar do meu lado, mas eles não precisam ficar conversando comigo, porque é um momento, naquele momento só. Que é o momento que eu quero me conectar comigo, é um momento que eu quero, às vezes, até meditar. E eles ficam quietinhos do meu lado. Muitas vezes o Davi vem me dá um beijo, mas assim, ele não fala, ele não me interrompe. Por quê? Porque ele sabe que a mamãe gosta disso e ela precisa disso. Então, assim... Com isso, eu parei de ter desculpas para me sentir ansiosa, sabe? Eu falei sobre mim para que, quem sabe, você perceba em você o que você ganha, qual é o benefício, certo? Mas ainda faltou eu falar aqui das reações físicas, né? Que os ansiosos têm. Quais são? Falta de ar. Às vezes parece que tá infartando mesmo. Tem muita falta de ar. Mas nada mais é do que a ansiedade. Tem o coração acelerado, tem tremedeiras, o braço começa a formigar, a comichar. E você começa a pensar, meu Deus, o que tá tendo? Eu não tô sentindo. Isso tudo são sintomas de ansiedade. Às vezes tem diarreia, dor de barriga, o sono já não é mais a mesma coisa. Você demora para dormir e quando você dorme, você não tem um sono tranquilo. Porque você está sempre ansioso. A sua respiração, ela é muito ofegante. Muita dor nas costas, aqui ó, o queixo tá sempre tenso. O ansioso ele não percebe, mas ele deixa sempre a língua presa no céu da boca. Ele tá sempre com a língua tensa, tensionando o céu da boca. Muitas pessoas têm bruxismo, pressionam os dentes para frente quando dormem, ou até no dia a dia rangem os dentes. Isso tudo é da ansiedade, né? O nosso cérebro, ele demora de 21 a 63 dias para criar um novo hábito. Então, você tem que persistir. Sim, é persistência, é ir lá, é ir firme, né? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o nosso cérebro ele vai querer fazer o que é confortável, o que é bom. Então, você vai tentar, e isso vale para tudo na nossa vida. Quantas vezes você já sabe que tem que mudar uma situação, você vai, faz lá, uma semana. Ai, tá muito ruim, não tô dando conta, não tô bem, isso não tá me fazendo bem e desiste. Por quê? Porque o cérebro, ele nos sabota. E se você não tem clareza, se você não tem propósito sobre por que você está fazendo isso, você vai voltar para as suas ações antigas, lamento dizer. Por isso que o processo de autoconhecimento, ele é a chave de muitos cadeados na nossa vida, principalmente para a prosperidade, a abundância e uma qualidade de vida melhor. Né? Então, começa por aí, né? Se autoconhecer é um pouco difícil, sim, mas faz muito bem, tá? O meu cérebro só pensa no pior sempre quando eu estou ansiosa. Isso é dentro da sua mente. Então você, e para todos que são ansiosos, você vai ter que trocar essa chave. Você vai ter que virar essa chave. Se você está se sentindo ansiosa e você está pensando o pior, que ação você pode fazer para começar a pensar coisas boas e sentir coisas boas? É você que vai ter que fazer.
As outras pessoas até podem querer o nosso bem, mas se você não fizer por você, nada vai mudar. Então você precisa fazer o quê? Você está pensando coisas ruins, as piores coisas? Troca o teu pensamento. Começa a pensar em coisas positivas, coisas boas. Você que é ansioso ou ansiosa, ou tem depressão ou está deprimido, você nasceu assim? Não. Estar ansioso e estar com depressão é você estar, não significa que você é. Então você precisa trocar isso. Estar ansioso é um estado. Como você está com ansiedade, você pode trocar por um estado de tranquilidade. Então não significa que se você está ansioso ou se você está com depressão, que você vai ter que viver o resto da sua vida assim. Não! Tem que tomar medicamento? Toma. Jamais deixa de tomar se o médico orientou. Mas nesse processo de tomar a medicação, você precisa educar a sua mente, o seu cérebro, para mudar essa verdade que só você acredita. Então você precisa mudar isso dentro de você e você tem que fazer isso por você. Então o que você vai fazer? Vamos aos passos, tá? Mas antes eu quero ler aqui. De acordo com a 5ª edição da DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os quadros de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham 2 características: medo e ansiedade excessiva, certo? São perturbações comportamentais relacionadas. Mas você sabe diferenciar o que é um medo e o que é uma ansiedade? Medo é o seguinte: você entra num pátio de um vizinho ou de um parente aí, né? E tem um cachorro bem brabo. O cachorro vai querer te morder. O que você vai sentir? Medo. Medo que o cachorro te morda. Medo que o cachorro te machuque. Você tá com medo, certo? Essa é uma reação. Ansiedade é o quê? Você tem uma prova e você está se sentindo ansioso, afobado, com muita insegurança. Meu Deus, com muita incerteza. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade, ok? Então, medo é quando o cérebro vê como alguma coisa que vai te prejudicar, que vai te ferir, pode até te matar naquele momento. E a ansiedade é algo que você fica com receio. Você quer se afastar daquilo ali porque essa situação não está confortável para você, certo? Então, existe diferença. É muito importante que você conheça a diferença entre medo e ansiedade. Mas nessa minha caminhada, eu descobri que excesso de medo gera ansiedade. Porque no início, quando eu comecei a ser ansiosa, eu sempre quis ser mãe. Meu maior sonho era ser mãe. E então eu tinha muito medo de não ser uma boa mãe, medo de não dar conta do recado. E esse medo foi o que gerou a minha primeira ansiedade. Então, assim, como é que eu concluí isso? Muito autoconhecimento. Olhando para minhas feridas, olhando para tudo aquilo que me causava dor, certo? Enfim, né? Eu tive que olhar para mim por mais que eu não quisesse. Ou eu olhava para mim, eu ia ficar o resto da minha vida tomando remédio. Os tipos mais comuns de ansiedade que existem: ataques de pânico e síndrome do pânico. São ataques abruptos de grande medo ou desconforto que atinge um pico em poucos minutos. Você tá bem, de repente, pá, explodiu. Muita dor no peito, muito coração acelerado, muita dor de cabeça, mal-estar tremendo. Começa a se tremer, sim, porque eu tinha tremedeira. Por mais que não queira, começa a tremer. A boca começa a tremer sem parar, enfim. São sintomas emocionais, físicos, muito fortes. Aí você está tendo uma síndrome do pânico, um ataque da síndrome do pânico, certo? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma forma muito comum de transtorno de ansiedade. Ela é caracterizada por preocupação excessiva ou expectativa apreensiva com o futuro. Geralmente, as pessoas, desde que têm síndrome do pânico, ou que têm uma ansiedade generalizada, ou que têm uma ansiedade leve, que é a próxima, elas têm medo, elas ficam pensando demais no futuro. Aliás, pensam milhões de coisas, que na grande maioria das vezes elas nem acontecem. Mas você estava lá com medo, com receio, inseguro de que aquilo fosse acontecer. Isso é sinal de ansiedade, tá? Então você precisa começar a curar isso dentro de você. A ansiedade, ela tem tratamento
A ansiedade, ela tem tratamento, primeiramente com medicamentos, se você precisa, e segundo, com processos de autoconhecimento. Comece a conhecer você, a conhecer o que te causa bem, a conhecer o que não te causa, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Você precisa começar a olhar para isso, certo? Então, assim, eu vivi na pele essa ansiedade, né? E eu tive síndrome do pânico em 2011. Foi quando meu primeiro filho nasceu. Como que eu me sentia? Eu sentia muita dor no peito. Eu sentia tremedeira. Eu sentia isso aqui, ó, travado demais. Eu tinha muita dor de cabeça. Eu me sentia fraca e eu tinha falta de ar, tá? Esses eram os meus sintomas, certo? E o que que eu fazia? No início eu ia parar no hospital. Era isso que eu fazia. Depois... teve um médico, o meu ginecologista, que ele disse assim: não, Viviane, não deixa te rotularem como uma pessoa doente, porque você não é e você não precisa ser. Você pode curar, nós vamos tratar essa ansiedade, mas você pode curar, tá? E aquilo, assim, foi como um chapéu pra mim, sabe? Eu já estudava o desenvolvimento humano, já estudava a mente humana naquela época, e eu pensei, claro, eu não vou deixar que isso aconteça mesmo, né? E foi o que eu fiz. Eu fui a fundo. Fiz muitas formações para me conhecer e curar isso dentro de mim, certo? Não foi um processo, ai, nossa, que maravilha. Ah, mas eu tenho para dizer, foi a melhor escolha que eu pude ter na minha vida. Olha, é tão gratificante eu olhar essa caminhada, eu olhar para mim e ver o quanto isso me fez bem, né? O quanto isso fez bem para os meus filhos, o quanto isso fez bem pro meu marido, porque querendo ou não, ele sofria comigo, ele não sabia como me ajudar. Ele, coitado, até chegou a dizer uma noite que ele ia comprar uma cama nova para dormir no hospital, porque eu dormia muito, eu baixava muito no hospital. E eu também tava fraca, tava com problema na vesícula e não sabia, né? Então depois eu fui descobrir, eu tirei a vesícula. Então foi todo um processo ali de mãe de primeira viagem. Com isso, naquela época, eu consegui curar essa ansiedade. E o que aconteceu? Como que eu consegui começar a curar essa ansiedade em mim? A primeira coisa que eu fiz foi prestar atenção na minha respiração. Quando eu estava tendo a síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade, o que eu fazia? Eu me sentava quieta, eu principalmente ficava quietinha, não, sabe, né, na minha, e eu começava a prestar atenção na minha respiração. Você que está me vendo aqui, me ouvindo aqui, pode pensar que isso é algo tão simples e tão banal, mas você que é ansioso ou ansiosa, faça isso. Começa a prestar atenção na sua respiração. Uma respiração básica que Tony Robbins me ensinou quando eu fiz a minha formação era assim: você puxa o ar contando até 4, ó. Segura contando até 4. 1, 2, 3, 4. E solta devagar pela boca contando até 2. Repete esse processo por no mínimo 4, 5 vezes, tá? Você vai ver o quanto o teu padrão mental vai mudar, o quanto a tua energia vai mudar e o quanto a tua ansiedade vai minimizar. Pode parecer muito banal, mas começa a prestar atenção na sua respiração, certo? Então vamos às 5 estratégias para você minimizar e, quiçá, né, curar então essa ansiedade. O primeiro é prestar atenção no momento presente. Porque a pessoa ansiosa pensa coisas ruins, fica criando situações que, quem sabe, vão acontecer e na grande maioria das vezes não acontece, mas dentro da mente você tá lá, né, alimentando. Então, foca no presente. Pega, quem sabe, um lugar bonito que você gosta de olhar da sua casa ou aconchegante e fica nele, tá? Ou vá pro teu sofá, se ele é confortável, observa como ele é macio, ou como é a almofada, ou se você tem um gramado, senta no chão, no seu gramado, presta atenção como é a folha da grama, pega uma folha da árvore, presta atenção, passa a mão numa árvore, mas preste atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. Essa é a primeira regra. O segundo passo, eu já falei sobre ele, mas eu vou falar para que vocês tenham a ordem, tá? É prestar atenção na sua respiração, porque você fica muito ofegante quando você está ansioso, tá? Então comece a prestar atenção na sua respiração.
Respire como eu ensinei, respira contando até 4, segura a respiração contando até 4, solta devagar e pela boca contando até 2 e repete novamente esse processo. Gente, isso para mim já me acalma de uma forma tremenda. É isso o que eu vivo e uso hoje. Quando às vezes eu tô no meu ambiente de trabalho com muitas coisas, minha cabeça tá a mil, né? Porque como eu tenho traços de ansiedade, isso vem. Então, tá em mim o quê? Controlar. Não é logo correr tomar um remédio. E sim, controlar a mente. É a primeira coisa que eu preciso aprender a controlar. Isso vale para tudo. E na ansiedade, muito mais ainda, né? Então, é trocar o estado. A terceira estratégia que eu digo que você pode viver bem, mesmo tendo ansiedade, é autoconhecimento. Nós já falamos sobre ela. Busque se conhecer. Qual é o benefício que eu ganho sendo ansioso, né? Outra coisa, descubra o que te faz bem e o que te faz feliz. Aprenda a ter hobbies. Gente, amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é muito necessário. Aprenda a gostar do que você gosta. Aprenda a ter uma coisa que você gosta. Sei lá, homens, por exemplo, meu marido ama pescar, pega, vai pescar. Uns gostam de andar de bicicleta, outros gostam de correr, outros gostam de malhar, outros gostam de ler. Meu hobby é ler, eu amo ler. Então, assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, Vivi, como que tu lê tanto? Gente, pra mim é um prazer imenso. Eu tô concentrada naquilo ali, eu tô aprendendo algo novo, eu tô fazendo algo do que eu gosto. É um hobby. Descubra um hobby, tá? O quarto passo é, cuide do seu corpo. Principalmente, tem alimentos como o açúcar que ajudam a aumentar a nossa ansiedade. Então, se você está ansioso, evite comer tipo um chocolate ou as coisas que tem muito doce naquele momento, sabe? Não vou dizer para sempre. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Mas busque comer alimentos mais saudáveis, tá? Isso vai ajudar você a amenizar a sua ansiedade, tá bom? E o 5º passo, que eu também uso muito na minha vida, é a meditação. E a meditação foi um presente na minha vida que eu dei para mim mesma. E, Viviane, eu não sei meditar, isso é muito difícil, é muito esquema. Gente, no YouTube tem meditações guiadas que vão de 2 minutos, às vezes 1 minuto, até 20 minutos, tem de todos os tempos. Mas pratique uma meditação guiada de início. Vocês vão perceber que o que primeiramente a meditação vai fazer com vocês é respirar corretamente. Porque se você é ansioso, você não respira corretamente. Aí está o primeiro ponto. Então, ela vai ensinar você a respirar, certo? A meditação é você abrir caminhos neurais, abrir novas realidades, novas possibilidades, certo? Eu estou estudando muito a neurociência e a física quântica e a nossa mente, nós utilizamos 95% da nossa inteligência, ela está no nosso inconsciente. A gente utiliza ela muito pouco, certo? 95% da nossa inteligência está no nosso inconsciente, subconsciente, seja como você chama. 5% é o meu consciente. E esse 5% é tudo aquilo que eu faço e que eu sou. Tudo aquilo que eu sei, a minha inteligência, ela está nesse 5%. Então, quando eu começo a meditar, eu começo a subir os níveis de energia, as camadas, né? E com isso, eu abro a minha mente para acessar o meu inconsciente. Olha que interessante. Então, se você quer, sei lá, ter uma criatividade no seu trabalho, se você quer ter umas ideias diferentes, se você quer se melhorar, se você quer se conhecer, se você quer amenizar e curar a sua ansiedade, comece a meditar. A meditação é cura. A meditação, ela é cura para a ansiedade, ela é cura para o perdão, ela é cura para a raiva que quem sabe você sinta, ela é cura para a inveja que você sente, ela é cura para o seu rancor. Meditação é vida, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço vocês que ficaram aqui, as 5 estratégias que eu queria deixar para vocês